Isso até vai ajudar as crises não serem tão fortes, porque tu vais modificando o ambiente junto com o autista. E não só com os alimentos e as formas diferentes, mas tu vais acostumando ele, que olha, aqui tem pouca luz, porque precisa ser assim. E quando eu ponho isso na minha cabeça, eu tenho menos propensão a crises. E tem uma outra coisa sobre as crises que a gente tem que saber. Muitas vezes, a maior porta para a crise qual é? Não. A gente precisa pensar bem como diz não, tanto para o autista quanto para o não autista também, porque isso afeta a criança de modo geral. Só que o autista tem um porquê muito mais forte. Muitas vezes a criança joga o controle no chão, o pai chega, não, não. E cada não é uma crise a mais. E de repente o pai estava todo tranquilo, só porque eu joguei o controle no chão, ele... Agora, se a gente explicar o porquê não, o cérebro vai montar aquelas imagens. Então, se tu jogar o controle no chão, não vai mais ter Netflix. Tu não vai mais poder assistir a televisão e o papai e a mamãe vão ter que comprar outro. Olha a história que eu estou contando. Então não jogue o controle no chão. Explica o porquê não, para evitar de gritar sempre a mesma frase. E de novo corroborar com aquele mito de que o autista não escuta. Muito daquilo está aqui também. É tanto não, 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 que no fim tu perdes as estribeiras e acaba gritando. Ele não escuta. Não importa o que eu fale. Mas pause, explique. E use, quando for possível, o hiperfoco dele. Cada autista parte de um pouco de informação para entender esse caos que é o mundo. Eu parto da música. E minha mãe não me tirou a música nem por um segundo. Ela usava a música para fazer eu comer de tudo. Ela dizia, o Raul Seixas canta tão bem, sabe por quê? Nem sei se isso tem algum cabimento, hoje eu me pergunto. É porque ele come maçã. Lá estava eu desafiando o barulhinho da maçã para comer a maçã. Sabe por que o Sérgio Reis canta bem? Ele come repolho e assim por diante. E isso pode ser, e deu certo, né? Com certeza. Isso pode ser com letras, com números, com formas geométricas, futebol. Tudo traz um aprendizado. Tudo pode, professor, professora, está lá na tua prova. Um amigo meu, um menino, fez matemática, aritmética, geografia, português, tudo em cima do São Paulo. E ele conseguiu passar de ano. Só que o autista tem que ter a negociação também. Não vai ser São Paulo o tempo inteiro. Não vai ser só aquilo que tu queres o tempo inteiro. Mas o teu estado de espírito, como apoiador do autista, vai ficar. Porque o cérebro, ele busca essas funcionalidades, inclusive em coisas que a gente não dá conta. Aquela ecolalia, repetir a fala que tu está falando, pode ser direcionada. Eu repetia o que eu ouvia no rádio, com um copinho e um pincel, em volta da casa, o dia inteiro, se pudesse. Mas até aqui tinha uma função. Se meu pai e minha mãe olhassem com carinho. E olharam. Eles olharam que o que eu estava contando, na verdade, sim, era uma repetição tremenda de vinhetas de rádio. Mas meu pai falou, por que tu não registra essas histórias? Porque ele achou que fossem histórias para que alguém leia. Porque assim como tu estás fazendo, tu está contando a história para ninguém. E eu comecei a registrar. E isso me levou a desenvolver um dom. Esses livros vieram dessa iniciativa. A minha profissão hoje veio dessa iniciativa. Olha só que poderoso. O cérebro, tudo o que precisa é de acreditar nele e de uma chamada de atenção. Naturalmente o cérebro precisa então de gatilhos, de inspirações, de convites, porque o cérebro naturalmente é preguiçoso, ele é um economista de energia. Ele é um órgão de 1,5 kg, um cérebro de um adulto em média, e só usa a energia equivalente a de uma lampadinha de geladeira. Como que ele vai fazer grandes coisas? Com grandes chamadas
a ação. E vocês podem ser elas. Vocês podem ser, assim como a minha família que esteve aqui. Vocês viram a força da minha mãe, a resiliência do meu pai. E meu irmão também participou, minha cunhada, até minha sobrinha. Ela conscientizou a creche dela com uma forma simples. O meu tio é autista e não pode gritar no ouvido dele, porque ele tem um ouvido muito sensível. E ela fez tudo isso, só porque uma vez ela estava lá em casa gritando. Eu disse, Laura, foi uma vez, Wellington, uma vez, ela chegou, é verdade que não pode gritar? Não, dói no ouvido. E ela contou para a creche. Olha aí. E eles começaram a pensar diferente na forma de tratar os autistas. Então, todos conseguem incluir a sua maneira, sendo heróis da aceitação. O autista tem ídolos? Sim. Eu comecei a escrever, aqui estão os meus ídolos na escrita. Tolkien e Dan Brown. Mais Tolkien do que Dan Brown, porque eu gosto do Senhor dos Anéis e do Hobbit mais do que qualquer outro livro. E na música, Raul Seixas e Paulo Coelho. Os dois eram inseparáveis em compor músicas, muitas das quais a gente canta até hoje. É assim que uma pessoa com deficiência, não só um autista, vai explorar os seus horizontes. Os seus horizontes só são do tamanho dos apoios que tu dá para eles. Então tu pode ser a sorte ou o azar de uma pessoa com deficiência. Eu falo disso porque eu acredito. Porque ao dizer no YouTube que há uma chance de conviver com a deficiência e entender, ressaltar o indivíduo, eu cativo corações. E hoje são mais de 169 mil, não é inscrito, é responsabilidades. São famílias, são pessoas mudando de opinião, compartilhando comigo. E eu contei essa história para vários grupos, chegando a Fátima Bernardes, sendo um dos 9 criadores autistas mais influentes aqui no YouTube Brasil. Então, aqui está a minha visita lá a Fátima Bernardes. Contei a história também para o Luciano Huck. A gente perdeu da parede e perdeu feio. Ainda bem que não entra no SPC, né? Porque foram 360 mil negativos. Vocês imaginem. Mas a história ganhou, a inclusão ganhou os corações de grande parte do Brasil. E eu continuo acreditando nessa história. E ela está aqui, perto aqui no chão, com os meus livros. O primeiro livro não fala tanto assim do autismo.